Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Aqui é o Dr. João Mendes. Sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no... Ó, com dois aqui. Isso aqui Não, agora, eu aqui, só vou com tônica agora. Eu abdiquei das minhas canecas, eu quero só tônica até o João começar a beber tônica zero. Vocês estão aonde? Físio sem no limites. Físio sem limites e não na tônica, pelo amor de Deus, se empolgou aí. Ricardo, temos 2 recadinhos, mas eu vou deixar pra você começar esses 2 recadinhos dessa vez. Galera, fala equipe, como é que é? Alô, galerinha, eu do João. Fala equipe, vamos lá. 2 recados super importantes. O primeiro recado é que para que esse podcast consiga atingir cada vez o maior número de fisioterapeutas e de profissionais da área de saúde, pessoas no contexto geral, você deve sempre mostrar ao mundo aquilo que você está vendo. Então compartilha, tira várias fotos, marquem os convidados, o Dr. João Mendes, a mim e o principalmente o Físio Sem Limites, que nós repostaremos. E o segundo é que a fisioterapia ela tem um longo caminho para evoluir. Você também pode evoluir, atingir aqueles objetivos que às vezes você acha que são inatingíveis, até mesmo financeiro. Mas para isso você tem que aprender algumas habilidades e ter alguma série de recursos. E onde que eles estão disponíveis, Dr. João Mendes? Estão todos disponíveis aqui na descrição desse vídeo ou desse áudio, não sei em qual plataforma que você está assistindo. Nós estamos na Apple, nós estamos no Deezer, no Spotify, no YouTube, no Amazon Music e Castbox. Isso, são todos esses que nós estamos. E na descrição tem os links para formação em fisioterapia domiciliar avançada, para o kit de documentos Fisiodocs, para o kit de questionários, avaliações e instrumentos validados, o FisioQuest, também outros cursos que você pode se interessar e crescer cada vez mais na fisioterapia. Vai no link da descrição, você vai para uma página, você vai entender melhor como funciona e você pode adquirir na hora. É isso? Com quem nós estamos aqui, professor Ricardo Ambrosio? Hoje... Caraca, foi intenso. Hoje nós estamos aqui com a doutora Lilian e a doutora Soraya. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. Muito obrigada pelo convite. Bom, é um prazer recebê-las aqui. A gente vai querer que vocês se apresentem, mas essa apresentação ela pode vir com a construção do processo. Uma vez que o que trouxe vocês aqui é um amigo que falou, você é uma pessoa... Elas são 2 pessoas que realmente vão contribuir para o crescimento da fisioterapia, uma vez que vocês estão há um longo período ali à frente da gestão ou do processo da fisioterapia do Hospital Pediátrico Sabará, né? Que, se não me engano, é um hospital referência em pediatria, talvez o maior da América... Enfim, não sei, da América Latina ou América do Sul, enfim. Então, quem é? Né? Quem são vocês? Quem é Lilian? Quem é Soraya? E como que vocês se construíram ao longo do processo e construíram essa carreira e essa gestão da fisioterapia no Hospital Sabará? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A nossa história, ela é sim formada aí de bastante tempo aí na fisioterapia pediátrica e na gestão também. Eu sou Soraya, né? Vou falar um pouquinho de mim, depois a Lilian fala um pouquinho e a gente vai começar a contar a nossa história. Eu sou baiana, né? Na verdade, eu morei muito tempo no Ceará, em Fortaleza, e vim para São Paulo há bastante tempo atrás, em 2007 mais ou menos, para fazer pós na Unifesp. Então, sempre quis muito fazer a fisioterapia na pediatria, né? E lá em Fortaleza não tinha pós-graduação que fosse tão... renomada, né, assim, e que pudesse contribuir tanto para o cuidado, né, infantil. Então, em 2007, a gente veio para a Unifesp, eu vim para a Unifesp para fazer a pós-graduação e conheci Lilian Hayashida. Pode falar aí. Bom, sou a Lilian, tenho 40 anos, sou casada, tenho 2 filhos, mas sempre quando eu entrei na faculdade eu queria trabalhar com criança. Eu fiz a físio pensando em trabalhar com criança. E quando eu terminei as partes de estágio, eu me apaixonei pela pediatria, pela parte respiratória. Então eu falei, eu vou fazer alguma coisa, quero fazer uma pós no hospital, então eu vou procurar a melhor universidade que eu consiga passar. Só que eu estava num momento da minha vida, eu estava noiva, enfim, e eu precisava de grana. E aí eu falei, o que eu vou fazer para conseguir grana rápida, para eu conseguir casar, enfim... Fui morar no Japão. E aí eu passei 1 ano da minha vida lá trabalhando, chão de fábrica, bem, né? Na época ainda compensava, enfim. E passei 1 ano juntando grana, voltei com a grana, realizei meu sonho de dar entrada no apartamento, né? E angariar o casamento. Só que eu fiquei estudando lá.
trabalhava durante a noite para ter o fuso do Brasil e trabalhava. Levei uns livros debaixo do braço e eu morrendo de medo. Eu falei, putz, vou prestar a Unifesp, né, que é pública. Eu falei, meu, eu preciso passar e tal. E aí eu passei em 4º lugar. E aí eu fiquei tão feliz que eu falei, meu, acho que é isso. Eu acho que essa dedicação vai me levar onde eu quero. E aí entrei e conheci a Sô lá. Foi aí que a nossa história começou juntas no primeiro plantão. A gente entrou na pós-graduação da Cynthia Johnston, né? Era uma pós-graduação muito concorrida. E a gente começou a rodar em 4. Eram os 4 primeiros lugares rodavam juntos, né? Então, a gente foi fazendo plantões noturno, era uma especialização muito puxada, de passar 24 horas de plantão, com teoria no outro dia. Não era residência, era... Não, porque não existia residência não existia. naquela época. Sim. Ainda não tinha. Era uma pós mesmo, mas era mais de 3.000 horas de... 3.960 horas. Gente, isso é carga horária de faculdade. Isso. E assim, a gente não pagava nada pra estudar, mas também não recebia nada. Exato. Assim, não tinha era bolsa auxílio, não nada, tinha nada nada. disso. Era vai, faz e dá, te vira. É isso. E eu vim para São Paulo sem nunca ter vindo para São Paulo. Não conhecia a cidade, não tinha família, não tinha ninguém. E a Lilian foi um apoio muito grande, assim. Logo de começo a gente já teve uma conexão muito forte. Nos primeiros plantões que a gente deu, a gente não dormia, né? Porque não dava para dormir lá no Hospital São Paulo. Que a gente era do noturno, geralmente a gente fazia plantão 24 horas. E a gente teve uma conexão muito forte. Eu falava, cara, essa menina é legal, esforçada pra caramba também, engraçada, prática pra caramba. Eu sou nascida e criada em São Paulo, então minha vida aqui, então eu conheço tudo, eu amo essa cidade. Paulista total, paulista total. Somos paulistanos. Sim. E eu amo, então assim, pra mim, você não é daqui, então... Você é da onde, da Bahia? Eu sou de Vitória da Conquista. Então eu nasci minha esposa é de lá, Itabuna. né? Eu tenho vários tios que moram lá e minha família toda, por parte de pai, mora em Salvador. Mas eu só nasci em Vitória da Conquista, meu pai era auditor fiscal e aí eu morei no Nordeste inteiro. E vim pra cá, passei 10 anos aqui em São Paulo. Não, pensei que o João ia mandar de onde você é agora. Ah, tá bom. Eu sou de Tatuí, sou do interior de São Paulo, cresci em São Paulo. Voltei só para ensino médio em Tatuí. Voltei para São Paulo fazer faculdade. Fiz quiropraxia aqui. Fui para Santos, onde minha mãe estava morando. Fiz fisioterapia. Morei 12 anos Pode lá. falar porque que você voltou depois. Pode falar porque você voltou a última vez. Saudade? Pode falar porque você voltou a última vez. Porque não tava Eric, por que ele voltou a última vez? Foi ou não foi? Ele não falou, eu vim fazer o podcast com o Ricardo, aí eu mudei pra São Paulo? É, exatamente. Vai, João, tá tava tudo difícil certo. subir toda semana. Eu falei, não, quer saber, vamos em São Paulo. Tava difícil ficar a semana longe. Entendeu? Ficar pertinho de A você. conexão é muito grande, é muito forte, né? Bom, meninas, pode falar, vai. Não, na verdade eu só vou continuar. Aí a gente se conheceu na pós, então se tornamos amigas de plantão, enfim. E aí a nossa coordenadora, que era a Cynthia, ela foi assumir o Sabará. Porque na época, todos os profissionais que trabalhavam no Sabará eram adultos, geral, não eram especialistas em pediatria. E naquela fase, daquele momento do hospital, eles queriam uma equipe toda especializada. Então a Cynthia falou, vamos montar uma equipe para levar para lá. E aí chamou todos os supervisores da pós-graduação e mais 6 pessoas. Que aí eu e a Soraya, a gente não tinha terminado a pós ainda. E vamos dar plantão no hospital pediátrico. Nossa, imagina. Que era o sonho da nossa vida. A gente fazendo uma pós de pediatria, tá no melhor hospital pediátrico de São Paulo. Aquilo pra gente era surreal. Tudo que precisava. Exatamente. Com certeza. E a gente foi dar plantão e começamos a fazer parte da equipe do Sabará. Então, a gente chegou no Sabará dessa forma, né? Com a Cynthia. Quer complementar mais alguma coisa? Acho que é isso. Plantonista de UTI Tá, pediátrica. beleza, mas como é que vocês passam de 2 alunas que estão ainda no momento de pós-graduação e dando plantão para assumir o serviço? Isso. Aí foi. Então, e assim, essa parte eu acho que é a mais engraçada, talvez. Eu sempre pensei em assumir gestão, coordenação. Sempre foi uma vontade minha. Eu sempre soube que eu queria estar nesse papel. Não sabia como. Na minha cabeça eu falava, pra eu assumir uma gestão, alguém tem que morrer. Porque quem que vai sair de algum... Na minha cabeça, naquela época, né? Como que alguém vai sair de algum lugar pra poder entrar Não e pra existe falar... plano de carreira pra esse tipo de coisa. Não, porque a fisioterapia, né, nessa área é muito... Aí, estávamos lá. Acho que essa parte é melhor você contar, né? Sim, a gente passou esse tempo, pós-graduação, passamos para uma segunda pós-graduação, ali continuou só trabalhando no Sabará,
E eu já queria mais a área da docência. Eu queria ir para o mestrado, Então, a gente tinha dois pensamentos distintos. Queria trabalhar no hospital, né, no hospital referência, mas queria ir para a parte da docência. Então, eu fui fazer uma segunda pós, também na Unifesp, e ali ficou lá. Porém, a gente trabalhava no noturno. Era UTI noturna. O Sabará ainda era o Sabarazinho. Não sei se vocês conhecem, era um prédio de 4 andares na Dona Antônio de Queiroz. Ele era bem pequeno, era um hospital bem pequeno. Com 50 anos de história, mas bem pequeno. E aí a gente estava bem cansada, assim, cansada de dar plantão noturno, assim, 2 anos seguidos, além da pós e tal. A gente foi convidada para assumir uma UTI cardíaca em um hospital. A gente, por indicação, falaram assim, vem para cá que vocês vão assumir no dia. Então, vocês dividem uma escala, cada uma fica num dia. E eu sou apaixonada por cardio, sou apaixonada por cardiopediatria. Então, eu falei, é uma grande oportunidade e a gente está no noturno, vamos para o dia, vai ter mais autonomia, vamos lá. Só que não dava para conciliar com o Sabará, né? E aí, a gente ficou nessa dúvida surreal, assim, né? O lugar que a gente gostava muito e tal, e assumir um outro local com mais autonomia de dia. A gente conversou com a gestora, né? E ela até apoiou e tal. A gente falou, não, vamos sair do Sabará e vamos para esse hospital. E aí a gente saiu, né? Começamos a fazer os processos seletivos, as entregas de documentos, tudo. Ficamos esperando desempregadas, né? Nós estávamos desempregadas esperando o emprego. Voltar pro Japão. Ela vai voltar pro Japão. Eu já tava aqui, pensando, meu Deus do céu, quanto tá o ien? E aí, quando foi na semana que a gente ia entrar para assumir, fechou. O serviço que ia abrir, não abriu. Fechou o serviço que ia abrir, né? Nem abriu, na verdade, né? Meninas, fechou, hein? Exatamente. Meninas, fechou, viu? Infelizmente. Fechou? Vai dar... Não, fechou. Fecharam as portas. E a gente recebeu uma ligação e falou, olha, não vai dar mais certo. E a gente ficou desesperada. Falei, tipo... E não, agora? mas como assim não vai dar mais certo? Não vai dar mais certo, porque a verba que tinha para essa área da UTI cardíaca foi direcionada para outro lugar e não vai dar mais certo. E aí a gente não tinha mais como voltar, porque já tinha gente na nossa vaga, que vocês sabem como é, né? Não dá para deixar. Então, eu olhei para a Lília olhou para mim e falou que beleza, estamos desempregados. A gente saiu do sonho, né, pro desemprego. Aí você aprende na vida, né, as escolhas que você faz, né, onde pode te levar, enfim. Isso é muito bom pro crescimento também, né? E aí eu vim de Fortaleza, né, tipo, tava sem grana mesmo. Meu pai tava me bancando o primeiro ano que eu tava lá, que eu tinha conseguido trabalhar poucos plantões e tal. Eu falei, eu preciso ir lá na Unifesp. Preciso ir na Unifesp porque eu fiz um plantão e ficou faltando me pagarem, certo? Fui lá cobrar a nossa antiga gestora e amiga, a Cíntia e tal. E ela, vem me encontrar aqui no pronto-socorro. Eu falei, tá bom. Cheguei no pronto-socorro, ela me deu um cheque, certo? Na época, sei lá, R$100. Faz muito tempo. Olhou pra minha cara e falou assim, olha, eu vou sair da gestão, né, do Sabará, a gente tem outras oportunidades, e você e a Lilian deviam assumir. Aí eu, tipo, oi? Falei... tá bom, tá certo. Ela, não, vamos sério. combinar, sabe aquele? Vamos combinar? Vamos. Tá, claro, a gente vai dar certo. Eu falei, sério, sabe por quê? Porque você é super inteligente, engajada, né? E a Lilian é muito prática, ela é muito falante. Eu acho que daria uma dupla maravilhosa. E vocês podiam fazer um projeto lá, né? Porque eu vou sair, vai ter vários projetos, outras coisas, pra vocês entrarem. Daí eu falei, tá bom, eu preciso do meu cheque, porque eu preciso... Beleza, dá o cheque aqui primeiro, depois a gente Vamos conversa. ver o que E você falou qual serviço você vai assumir? Ela falou assim, que é o seguinte, tinha uma verba que ia pro meu cardio e agora estão direcionando para outro lugar. Exatamente. E aí ela me deu o cheque, eu fui pra casa e... deixei pra lá, passou um tempo, assim, depois eu liguei pra Lília, a gente se falava, falei, Lili, tu não sabe? Ela, o quê? Eu falei assim, olha... que coisa! Que coisa, falou que era pra gente ir fazer... Você tá maluca, a gente que não sabe nada dela. Na hora eu falei, quando? A gente vai. Quando que a gente tem que fazer? Aí ela, eu sei lá que a gente tem que fazer. Eu falei, ela não falou um negócio de projeto aí? Então vamos atrás. Aí meu pai sempre me ajudou em tudo, assim, eu falava, pai,
né? Na época não tinha, né? Não era tão acessível as coisas. Pai, eu preciso fazer um projeto para assumir a coordenação de um hospital gigante. Posso fazer uma perguntinha antes? Claro. Até porque não é nem a minha dúvida, mas eu tenho certeza que a dúvida é de muita gente que está aqui assistindo, porque são acadêmicos, são fisioterapeutas que estão começando. A gente está falando muito em assumir serviço. O que é assumir um serviço? Porque, pô, é um emprego ou é alguma outra coisa mais especial do que isso? O que é assumir um serviço de um hospital? Como eu vou explicar? Na verdade, é você construir aquelas rotinas. Então, tudo que tiver o nome da fisioterapia vai ser decidido por quem está na coordenação. Então, é como se fossem coordenadoras coordenadoras, e isso. depois precisa ainda fazer uma equipe para trabalhar Com junto certeza. lá dentro. Exatamente. Isso é gerir. assumir o serviço. Isso. Tá. A gente vai gerir, a gente vai passar de plantonistas, como nossos colegas, né? Para gerir. Então, a gente vai coordenar, a gente vai delegar, a gente vai criar indicadores, a gente vai criar protocolos, a gente vai dizer o que vai ser feito agora, a gente vai até dizer quanto vai ser pago para os nossos colegas, né? Que no caso eram os nossos colegas. Então, a gente vai assumir e criar algo, né? E construir um serviço do zero, porque você também não pega o serviço da outra pessoa, né? Tipo, quando você assume um cargo que já existia, obviamente, uma gestão, é a sua vez. Tipo, ela não vai te dar São as suas ideias, né? E ela não vai te dar um manual, tipo, olha, faz assim, faz assado, tipo, vai por ali, vai por ali. Não, claro que você, principalmente se você já trabalha no hospital, você sabe o que acontece lá dentro, né? Como que funciona, mas é você que vai ter que criar aí o seu próprio método de gerir. E aí fizemos o projeto e mandamos. E aí a gente... Mandaram pra quem? Pra diretoria. Tá. E aí, na verdade, assim, tinham vários profissionais que trabalhavam com a gente e a gente sabia que outras pessoas também iam mandar. Então, a gente tinha uma concorrência, não era que... E que já trabalhavam lá, não tinham Todo deixado mundo. o serviço, né? Exatamente. Exatamente. E o pior, ou melhor, não sei, eram braços direitos da gestora, entendeu? Lilian e Soraya que deixaram vocês para... Exatamente. E a gente mandou. E a gente falou, bom, vamos, seja o que Deus quiser, e, né? Já estamos desempregada mesmo, É, então a gente- não tem o que fazer. E daí a gente recebeu uma ligação da secretária da diretoria, na época, pra gente fazer um bate-papo lá, uma entrevista e tal. Meu, essa história acho que eu nunca contei pra ninguém. Agora todo mundo vai, Vai saber. saber. A gente marcou a reunião lá, tal hora, e eu trabalhava em outro hospital, né? Porque aí eu precisava de grana, então... Ela já não sempre- estava mais desempregada, né? É. Que ela arrumou um emprego lá. No Vila Alpina, no hospital da Exato. Vila Alpina, e dava plantão e tal, e eu saí de lá pra ir pra reunião. E aí, o tempo era muito curto pra chegar. E assim, imagina, uma reunião super importante, que eu nunca tinha participado, e eu cheguei tremendo. Mas tremendo, assim, literalmente. E aí, na frente do diretor, se ele me escutar, ouvindo ele vai saber, ele falou, meu Deus, aí ele recebeu a gente, mas assim, só super acolhedor, assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, não, é que eu dei uma batida no carro, vindo pra cá, e aí eu fiquei nervosa. Mentira, eu tava nervosa, você tava olhando pra cara dele, falando, meu Deus, assim, você vai decidir o meu futuro. E aí ele, me deu água com açúcar, sabe, assim. E eu tava lá já, esperando. E aí eu fui me acalmando, assim, aí conversou, né, tipo... E aí a gente fez a entrevista, era realmente com o diretor do hospital, a gente não conhecia, né? E pouco tempo, ele perguntou, a gente entregou um projeto também, e em pouco tempo depois ele chamou novamente e falou que a gente foi escolhido. Ele tinha deixado água com açúcar já quando vocês voltaram? Não. Ela já Se estava alguém mais precisar- calma, tava Se alguém tudo tranquilo. precisar, tá aqui uma aguinha com açúcar também. E uma das coisas que a gente perguntou, na verdade a gente nem perguntou, mas ele falou, e eu acho que ficou pra mim, pra sempre, pra ali também, tipo, ele falou, vocês foram escolhidos porque vocês, de todas as propostas, vocês aumentaram o valor do fisioterapeuta, né, do que eles ganhavam, porque a gente sabia quanto a gente ganhava, né, óbvio, a gente trabalhava lá. Então, isso mostrou pra mim que vocês pensam pra frente. Vocês Que não vocês querem valorizam só o profissional ganhar. que vocês são e da equipe que vocês vão ter. Então, vocês não querem só ganhar o projeto, vocês não querem só, sabe, ter isso pra vocês duas. Vocês pensam realmente na equipe de vocês, na equipe que vocês vão
vão ter, né, e vão construir. E esse é o nosso lema. E isso a gente fez porque nós somos essas pessoas. Você fala bem entendeu? diferente, porque normalmente as empresas, né? Porque é uma Sim, empresa por sim. trás que Sim, cortar sim. os custos, né? E ter mais Exatamente. lucro cada vez Exatamente. mais. Né? Então, eu acho que a gente começou daí essa nossa visão e eu digo com orgulho que é uma visão diferenciada de empresárias, né? Que hoje a gente pode se dizer claramente Sim. empresárias, de olhar para o outro, né? De olhar para um todo, de trazer o bem para a fisioterapia. Porque assim, eu saí de Fortaleza porque eu queria uma fisioterapia pediátrica melhor. Eu queria ter mais conhecimento, sabe? Tipo, e eu estava aqui em São Paulo e eu sabia que a gente estava no lugar perfeito para fazer isso. E com profissionais perfeitos que eram colegas nossos. A gente também sabia o valor daqueles profissionais. Só que, detalhe, nessa transição, o Sabará estava passando de 4 andares para 17 andares. Pouquinho. Pouca nada. coisa. Então, a gente fez a proposta e fez o processo seletivo em junho de 2010. A gente assumiu dia 15 de julho, no meio do ano, e antes só de falar da transição, que para mim foi o primeiro maior desafio nosso, foi a gente ter que montar equipe, e aí grande parte dessa equipe, sei lá, 80%, eram nossas amigas que estavam trabalhando lá e que fizeram pós com a gente, então passar de colegas de trabalho pra gente gerir elas. Então, essa hierarquia que existia... Pra ser a chefe gente, delas. Exato. Essa é a palavra, né? É, Pra a mandar verdade nelas, digamos. e assim, a gente com a mesma idade, com o mesmo estudo, com tudo igual. A partir de amanhã, você vai ter que andar conforme a gente tá falando. É claro que a gente sempre trabalhou na forma de parceria, mas é diferente. Então, pra gente foi muito... Há conflitos nesse processo? Pô, eu estudei com ela, por Sim. que ela tá Perderam lá e eu não tô? amizades? Sim, bastante. Perdemos amizades, assim, houve um distanciamento, né? Tipo, Agora é chefinha, sabe? Odeio isso. Ó a chefinha Ah lá, vindo. puxou o saco de quem, isso né? Daí, isso daí. Foi bem, assim, foi uma surpresa também para a equipe, né? Porque até nós acreditávamos que seriam outras pessoas, né? Então foi uma surpresa para muita gente. Parte dessas pessoas que não foram escolhidas saíram imediatamente, né? Não ficaram. E a gente foi montando, e aí como teve essa transição, a nossa equipe eram 12 fisioterapeutas no hospital de 4 andares. E a gente teve que formar uma equipe de 30, mais ou menos. Atualmente tem quantos? 85. 85 Junta, fixos. Fixos, tem que ter. É, porque tem uns que são né? temporários, que às vezes vão, A a gente... época de cheia. faz- Agora a gente está, acredito que uns 95 por aí. Eu queria saber uma coisa. Vocês tiveram experiência em outros hospitais que também atendiam muitas vezes pediatria, mas atendiam hospitais gerais. Eu quero saber qual a diferença do fisioterapeuta atuar em um hospital que tem um quadro de pacientes pediátricos, adultos e idosos para um hospital focado em pediatria. É muito diferente, assim, muito diferente. O hospital focado em pediatria, todo mundo vai falar a mesma língua, né? Então, desde o fisioterapeuta, o nutricionista, o terapeuta ocupacional, o médico, o pediatra, pneumologista, todo mundo fala a mesma língua. É a própria recepção, né? Com certeza, porque todo mundo é especialista na criança. E você faz isso todo dia. Eu trabalhei em outros hospitais, né? E eu rodava na pediatria, que eu amava, mas faltou, você vai pra onde? Você vai pra UTI adulto. E aí eu chegava na UTI adulta e falava, meu Deus, né? Porque a criança não é um adulto pequeno. E aí meu Deus, uma coisa que eu não estava preparada, porque eu não tinha uma especialização em adulto e tinha que atender, e eu falava, não. E assim, você tá num lugar que é só pediatria, é muito bom, porque você, né, ainda mais assim, a gente que é especialista, você tá todo dia fazendo a mesma coisa, o seu olhar, ele muda completamente. Você consegue... É muito diferente. Você vai lapidando muito mais, né? Não, e é muito Exatamente. diferente. E quem sonha com isso se sente realizado naquele lugar. Porque é como a Lilian falou, eu nunca trabalhei com adulto. Desde que eu me formei, nunca trabalhei com adulto. Mas todas as pessoas que a gente recebe hoje, a equipe que a gente contrata, vem muita gente que trabalha com adulto e é um sofrimento. Porque são especialistas em pediatria, mas precisam passar no adulto nos outros lugares, né? Então, como a gente só trabalha com pediatria, então, para quem sonha com isso, para quem quer isso, é o lugar, entendeu? É tipo aquilo, é a mesma coisa de um adulto que faz para adulto e tem que rodar na PED
e que fica desesperado, né? A maioria das pessoas não sabem como agir com um bebê, com uma criança. Então, eu acho que ter o hospital especialista em pediatria, ainda mais como é o Sabará, né? Que é totalmente orientado para isso, todos os especialistas, é incrível. E os hospitais geralmente gerais, assim, tem a ala da pediatria que vai ter uma parede de bichinho. O Sabará, ele é inteiro, você passa na porta, é inteiro, ele é todo. Eu nunca fui lá, por isso que... Não, ele é cada andar, é temático, é todo colorido. Meu, você pega o elevador com os personagens. Cara, você tá lá, chega o senhor incrível do meu lado, tem o pessoal tocando música dentro do elevador. Então, assim, é o dia inteiro naquela energia que assim, por mais que tenha crianças doentes, crianças graves, e que a gente sabe que tem aquele sofrimento de tudo de uma UTI, de um hospital, a complexidade, né, que hoje se tornou, é maravilhoso, assim, você poder chegar lá. E você pode ir com roupa colorida, e você pode, sabe? Outra vibe. E assim, lá dentro, os pais, né, precisam muito de apoio. Então, é uma das coisas que a gente pensa muito quando a gente vai formar a equipe, né? Quando a gente vai contratar as pessoas. Primeiro que a gente só pega pessoas que realmente, né, querem, têm experiência com pediatria, ou curtem, têm pós-graduação e tal. Porque, assim, você lidar com a família, né, com o pai, com os filhos sofrendo, você tem que ter só amor, sabe? É dom, é amor, é paixão por aquilo que você faz. Nós todos da área da saúde temos que ter isso, né? Tipo, não é exclusivo da pediatria. Mas eu digo assim, puxando sardinha para o nosso lado, né? Que naquele ambiente, a gente tem que ter pessoas que amem e que tenham uma alegria de estar lá, né? Eu acho que a principal diferença também talvez seja a diversão. Porque a gente se diverte muito. É. Muito. Porque assim, você tem que brincar. Você não vai conseguir fazer uma terapia respiratória, motora, tirar a criança do leite, fazer ela soprar alguma coisa se você não colocar um canudinho com uma bolinha para ela soprar, se você não pegar um brinquedo, se você não transformar aquilo de lúdico. E eu acho que é isso o desafio diário do fisioterapeuta pediátrico. Então, é muito gostoso. Todo dia você tem que brincar, né? E receber pra isso. E receber pra isso. Eu vejo que o Sabará, ele tem... eu já fui no Sabará levar minha filha, mas nunca trabalhei ali dentro. Mas eu vejo, pelas pessoas que eu conheço, né? Eu tava falando com vocês, eu atendi por um tempo a doutora Débora, que acho que é a chefe ali da anestésio. Débora. A gente trocava muita ideia de viagens, cara. Ela tá super bem. Esses dias a gente até falei. Ela tá super bem. E agora tem do Hugo. Mas eu tenho um amigo, que inclusive foi quem conectou nós, que é o pediatra da minha filha, que eu já falei dele em outros episódios. Tem episódio que ele tava doente. Foi, preciso parar porque o Lora tá me ligando. Tem que chamar ele aqui, vai ter bastante história legal. Não, é total. Inclusive, Lora, por favor. Lora aqui no coração. Se alguém precisar de um pediatra, é só procurar Felipe Montilora. Excelente pediatra. E eu vejo que ele tem um amor muito grande pelo que ele faz. Desde quando ele era do pronto-socorro e depois de assumir ele a pronto-socorro e toda essa construção que ele tem ali dentro. Então eu percebo pelas pessoas que eu conheci, mas que são separadas, que existe um amor por aquilo que elas fazem. Mas é muito complicado, porque além do amor tem que ter um profissionalismo e uma especificidade muito grande na sua área de atuação. Eu acho que isso é uma pergunta importante para principalmente quem está nos assistindo. O que vocês analisam na seleção dos fisioterapeutas entre currículo, entre perfil, soft skills, esses elementos, para que vocês entendam que ele é um profissional que cabe ao Sabará no momento da coordenação de vocês? Isso é o tal do fit cultural, né? Que a gente falou tanto nos outros episódios, lembra? É verdade, fit cultural. Né? Uma questão de cultura também. A gente tem um processo hoje bem elaborado, né? Assim, olhando para trás, como a gente fazia e como a gente faz hoje, nem se compara. Eu também depois fui fazer uma formação, que eu até não comentei, mas fiz uma MBA em gestão de pessoas, então eu aprendi muita coisa que a gente sentia falta, porque eu era do assistencial e virei coordenadora. Eu falei, meu Deus, essa parte aqui que é pesquisa de clima, né? E aí a gente foi buscando, então hoje a gente tem um processo seletivo muito estruturado. Então, assim, tem análise de currículo. Então, assim, pós-graduação é a primeira coisa. Não entra ninguém sem pós-graduação. Preferencialmente de pediatria. Então, assim, o pessoal da PED vai ter um pontinho a mais ali. Com certeza. Porque não tem como. Ou não? Faz diferença? Vocês... Não. Assim, a gente busca sempre a parte prática, né? Então, como a gente fez a prática numa universidade pública, na Unifesp, que é muito renomada, a gente sabe o quanto a gente aprendeu
ali. Então a gente usa o que a gente viveu na prática, né, para selecionar os profissionais que a gente quer. Porém, a gente sabe também que várias pós-graduações e residências em pediatria acabaram, foram extintas. Tanto as que a gente nossa fez mesmo não existe mais. Não. Exigiam muita dedicação do aluno, né, do fisioterapeuta, e não tinha remuneração. Então, a pessoa realmente tinha que estar ali, conseguir, né, estar ali. Então, acho que assim, a gente faz uma prova, né? Então, para entrar na equipe, tem uma prova de conhecimentos básicos de pediatria, os principais assuntos, né, dentro do hospital. Além disso, a gente faz a análise curricular e a entrevista. Então, o processo seletivo são nesses 3. Qual o perfil, né? Você perguntou. A gente tem, de regra, né, o mínimo ser a pós-graduação. A gente não pega ninguém sem pós. Só que o perfil desse fisioterapeuta, ele não precisa necessariamente ele ter experiência. Isso é uma coisa bem legal, né? Que a gente se orgulha muito de ter isso. A gente gosta de pegar, de dar chance para as pessoas, entendeu? Para os fisioterapeutas. Porque, assim, você ter experiência em pediatria é difícil. Então, a gente sabe como que é. Então, a gente fala, vem que a gente te ensina. Vem que a gente te treina, entendeu? Então, a gente não precisa, não necessariamente, mas se tiver experiência com pediatria, ótimo. O que a gente não, assim, que geralmente a gente não curte, ou não, é um pré-requisito que, bota esse currículo mais para cá, né, se passou na prova e tal, é aquela pessoa que só fez adulto, geriatria, adulto. Então, tipo, o que ele foi procurar ali na pediatria? Por que ele está querendo? Mas aí, se passou na prova, se foi bem, a gente conversa também, tem entrevista e a gente vai vendo, né? Na entrevista, que é acho que o momento Vocês principal. que fazem a entrevista? Então, sou eu que faço, né? Ela fez durante muito tempo comigo e hoje as coisas estão bem separadas. E a gente vai contar depois agora como que tá a dinâmica. E aí hoje tem uma supervisora que na próxima entrevista, se eu fosse entrevistado, eu chegava com água com açúcar pra ela. Hoje eu nem fiquei nervosa, hoje eu tô de boa, bem tranquila. Aprendi, tá vendo? 14 anos depois. Exatamente, tá vendo? Eu converso muito, assim, e eu sempre sou muito sincera. Então, a primeira coisa que eu falo sobre o hospital, falo sobre a nossa cultura, sobre quem nós somos e o que a gente espera. E depois eu deixo a pessoa contar o que ela tem pra me contar. E aí eu direciono sempre pra... mas o paciente, assim... qual o caso mais complicado que você teve na pediatria? Tipo, o que você... Né, o que você gosta, o que você não gosta. E aí você sente no olhar da pessoa. No olhar. São 14 anos entrevistando pessoas. Então, é muita gente. Então, você sabe, você vai... Hoje a gente já tem um feeling muito grande. Lá. Qual foi a situação mais diferente que você já pegou numa entrevista? Uma entrevista? A pessoa virou pra mim e falou que não gostava de trabalhar muito. Que ela preferia ficar na unidade de internação. Porque lá a gente tem setores, né? Então tem pronto-socorro, tem UTI e tem UI. Aí ele falou Isso assim... E eu sempre pergunto, você tem alguma preferência de setor? Hoje trabalha menos. Exatamente. Mas foi exatamente isso. Não trabalha menos e ganha mais. Não, exatamente. Ele falou assim... Não, aí eu pergunto, porque assim, a gente sempre... sabe que existem os 2 setores, existem as suas preferências, então eu preciso de um pouco de cada. Eu não posso só contratar gente que ama UTI e não faz enfermaria, e eu não posso só contratar gente que não faz UTI, porque a complexidade é diferente. Aí ele pegou e falou, eu acho que eu prefiro a enfermaria. Eu falei, tá, mas é o tipo, né, de paciente... não, porque trabalha bem menos. Não tem correria, dá pra descansar... Fala, você quer pegar um noturno? A gente vê se você consegue dar uma dormida. Isso. Leva um colchão. Gente. Fala que a galera dorme direto. À noite Mas aí eu só... Aí nessa hora você fala, ok, vamos pra próxima pergunta. Então, porque aí você perde, né, o tesão, assim, de tá lá uma empolgada querendo que a pessoa te convença que ela quer vir pra sua equipe. E tem o contrário também, de pessoas que falam, lá é o sonho da minha vida. Se você me contratar, você não vai se arrepender, porque eu vou dar... Mas isso sendo de fato sonho ou só pra tentar impressionar? Não. Brilha o olho? Não, porque... Olhinho brilha? Brilha. Dá pra identificar? Exatamente, dá. Esses dois fatores? Muito, dá. E uma vez, tem uma pessoa na equipe hoje que eu contratei, que foi a única pessoa, e eu contratei ela por isso, e eu falei pra ele isso. Ele não falava dos pacientes, ele falava dos pais.
Porque os pais, porque os acolhimentos dos pais, porque a gente tinha que olhar pros pais, porque as pessoas que estavam ali do lado. E o cara, tipo, olha isso, que bacana. Uma pessoa que vai estar preocupada, óbvio, com o paciente, né? Ama do que faz, mas tá preocupada com outros pontos. E olha isso, 14 anos de entrevista, nunca ninguém tinha falado isso pra mim. A gente ainda utiliza esse método, né? Porque assim, vai crescendo muito e é claro que o nosso trabalho vai aumentando muito mais. E a gente tem muita coisa burocrática, né? Que também a gente precisa fazer. Mas a gente gosta, né, de manter esse contato ainda com cada um que está lá. E além disso, tem o feeling, né? Você contrata e tem um treinamento. Então, como que a gente faz para gerir 85 pessoas? Como que faz para dar certo? Porque, assim, a nossa aprovação lá dentro é acima de 95% no saque e tudo. Nossa então, aprovação, o serviço de fisioterapia. Sim, fisioterapia, Tá. a qualidade do serviço. Então, como é fácil? Claro que não, é bem difícil. Mas, pela experiência, a gente consegue... A gente investe no treinamento daquele profissional. Por quê? Porque 85 pessoas vindo de formações totalmente diferentes, né? Então, precisam falar a mesma língua. Então, a gente investe no treinamento, no que a gente quer que eles saibam, aprendam, né? Fiquem melhores. Mas você consegue ter o feeling durante aquele treinamento. Quanto tempo de treinamento? Assim, já teve vários Já mudou formatos, tanto. né? A gente já fez 5 dias de 12 horas, mas hoje em dia são 5 dias de 6 horas. O treinamento inicial, né? E... Fora a parte online, isso presencialmente, no leito, conhecendo Mas equipamento. continua tendo constantes atualizações. Sim, não, isso... A gente tem uma escala, A né? gente tem um cronograma anual de Isso. treinamentos de tudo que a gente treina e retreina e recicla o ano inteiro. Então, todos tipo, os temas... Pra quem trabalha lá, é tipo a Disney da fisioterapia pediátrica. Isso. Por isso que eu trouxe a meia do Mickey. E olha, eu sou apaixonada pelo Mickey, viu? É mesmo? Aí Tem bastante você- Mickey Ela é nas viciada. paredes lá. Mickey não, mas... não tem Mickey. Não tem Mickey. O João adora, meu amigo. Adoro, meu Deus do céu, como eu amo isso daí. Mas... Treinamentos. Você tava falando de treinamentos, que a agora gente- tá no modelo. Porque a gente acredita nisso e a gente percebeu, né, ao custo tempo que a gente precisa treinar. Treinar o foco, e retreinar, acho treinar e que retreinar. o principal, né, de experiência, você me perguntar assim, qual que é a principal experiência que vocês têm nesses 14 anos aí? Eu acho que a chave de ouro, assim, é o treinamento. É o treinamento do profissional. Mas a gente não fala só treinamento técnico. A gente também treina o pessoal. É isso que eu ia perguntar, se Entendeu? o negócio é realmente só em cima das condutas. Não. Soft Não. skills, Ou também comunicação, na né? comunicação, ou como Sim. vocês falaram, às vezes tem que brincar, não sei, tem alguma coisa envolvida nesse sentido, mais teatral, não sei se essa é a Sim. palavra certa. A gente faz muita... Lúdica. Lúdica. Não, teatral, representar alguma coisa para poder... No fazer atendimento... No treinamento, não. A gente tem o treinamento específico, né? A cada mês, de técnicas e de equipamentos, que também a gente investe muito em equipamento ali dentro, né? Então, tem que ficar sempre retreinando as pessoas. A gente tem times, né? A gente criou times dentro do hospital que corresponde aos temas das UTIs. Então, time de neuro, time de vias aéreas, time de cardio, time de respiratória, né? Então, lá o Sabará, ele tem uma UTI cardíaca grande que faz ECMO em criança. Então, é uma coisa bem difícil de viver. Pra quem não entende, dá uma explicada. Quem não conhece, na verdade. Para quem não entende, a ECMO é uma circulação extracorpórea, né? Que é quando o coração, o sangue da criança fica circulando por uma máquina, né? Então, crianças muito graves, elas entram em ECMO e o Sabará é um hospital referência em ECMO em pediatria. E a fisioterapia atua dentro desses casos. Então, a gente tem times específicos que precisam ser treinados em relação a isso, né? A gente iniciou esse ano e sempre teve, mas agora mais ainda em parceria com o Sabará, as nossas reuniões clínicas. Então, ontem mesmo uma psicóloga estava falando com o nosso time, né? Então, a gente tenta blindar, né? E dar o melhor para eles também. É muita gente, né? A gente sabe como é a vida de fisioterapeuta, né? Eles estão em outros trabalhos também, em outros hospitais. É difícil e viver, né? Aquela tensão de uma UTI pediátrica. Então, a gente tenta sempre focar treinamento da parte técnica, treinamento da parte psicológica e conversa, né? A gente conversa. Reuniões. E aí nas reuniões a gente faz muita dinâmica. Exato. Porque a gente
sabe, precisa de uma equipe unida, que no plantão, isso a gente, era uma dor nossa de muitos anos atrás, que a gente tinha uma equipe que não era unida. E aí a gente falava, meu Deus, gente, o que a gente vai fazer? Porque a gente precisa que essa equipe se ajude. Olha isso, esse hospital tá crescendo cada vez mais. A gente começou com 2, aí na progressão, com 2 UTIs, hoje são 7 andares de UTI. Então assim, olha o que o hospital virou, e as pessoas, com isso, vem vários fatores, né? Então a gente precisa que eles se ajudem muito. E assim, não sei... Assim, tem muita gente de muita idade, tem várias coisas que impactam nisso. Então a gente tem a pessoa que tá recém da pós, com pessoas que têm 50 anos. Então que tem outras experiências, outras vivências. E aí eu não tolero que você fale isso. Aí tem brigas, enfim. E a gente começou... Equipe. E a gente Onde começou... tem muita gente, assim. E a gente começou a treinar, e fazer dinâmica, e trazer pra perto, e falar, não, tamo junto e tal. E hoje, você abrir o meu WhatsApp ali no nosso grupo da equipe, é agradecimento. Obrigada pela ajuda, obrigado pelo plantão, obrigada equipe, juntos somos mais fortes. Cara, assim, eu começo a ficar emocionada porque é muito lindo, assim. Eu amo o nosso time e eu acho que eles representam a nossa mentalidade. Olha, é verdade. tá emocionada mesmo. Pra quem está só escutando e não está assistindo, o olhinho dela tá aqui. Mas eu sempre choro. Eu fiz uma apresentação pro dono do hospital pra falar da fisioterapia, que eu nunca tinha feito. Foi há 2 anos, um ano e meio atrás. E eu chorei pra ele, pro dono do hospital. Primeira vez que você vê alguém alto. A primeira vez eu tremo, a segunda vez eu choro. Aqui eu sou tipo divertidamente, todas as emoções aqui pra fora. Meninas, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra conectar. Ao longo desses 14 anos, vocês foram direcionadas a estudar elementos que vocês nem imaginavam que deveriam ter estudado, uma vez que vocês assumem uma gestão. O que vocês gostariam de ter aprendido antes nesses 14 anos? Caramba. Para que o time fosse mais coeso, para que as coisas fossem organizadas melhor. Qual é aquela habilidade que você voltasse 14 anos e falava, peraí. Lilian, estuda isso aqui primeiro. Daqui a pouco você faz os outros. Eu não sei, o que eu vou falar talvez não exista um estudo, uma matéria, alguma coisa que eu possa ir atrás. Mas eu acho que pela imaturidade da idade, a gente assumiu a gestão com 24 anos, não, até perdi as idades aqui, mas enfim, a gente era muito nova. E assim, a gente era muito coração. E a gente é muito coração. Só que a gestão, para você colocar rédea na situação, você não pode falar amém pra tudo. Porque todo mundo não fala sim pra você o tempo todo. Só que a gente sempre teve isso, não, tá bom, você quer fazer assim? Tudo bem. Então a gente deixava as pessoas se movimentarem, mesmo a gente estipulando, porque a gente não queria magoar a pessoa, não queria... Sempre, né, o lado do coração falava mais alto. E para isso, se existisse uma faculdade, uma pós-graduação de aprenda... A falar não. Mas eu acho que depois a gente fez um curso que foi também um divisor de água na nossa vida. Eu acho... Que ensina isso, assim. Você quer gerir muita gente, você quer fazer a coisa andar, você quer chegar onde? Você tem que tomar algumas atitudes que não... Né, assim... Vai ter que... Alguma coisa vai ficar... Não vai ser tão legal. Nem ou tudo tão serão flores. Exatamente. Aprender isso, sabe? Eu acho que se eu fosse falar, assim, da parte mais prática de gestão, assim, seria realmente a parte organizacional, né? A gente não aprende isso na faculdade, de como gerir, como criar processos. Eu acho que isso é uma coisa bem difícil de aprender. E na faculdade não tem. Você faz trabalho. Você não cria processos. Dá um exemplo só para o pessoal entender o que é criar um processo dentro do serviço hospitalar. Assim, a gente precisa criar protocolos para que cada paciente seja atendido. Então, para você criar um protocolo, você tem que conhecer o estabelecimento, a UTI ou a enfermaria que aquela criança está, ou o que acontece dentro dele, quais são as regras, o que a sua fisioterapeuta precisa fazer, qual é o passo a passo que ele vai fazer naquele ambiente, com aquela doença, com aquela criança. E tudo isso você precisa documentar. Só que para isso você precisa estudar, né? Pegar referências científicas, ver o que está acontecendo no mundo, para trazer o melhor para o seu paciente, criar esse protocolo e instituir. Aí quando você vai instituir, você tem que testar, né? Tipo, entre aspas, né? Você vai ter um tempo de protocolo experimental e tal, para depois instituir realmente dentro
da instituição. Então, eu acho assim que é estudar. A gente precisa, né, para quem está ouvindo assim, a gente, eu quero ser um dia gestor, é estudar esse tipo de processo, sabe? De criar. Dentro disso, ser proativo. Então, assim, comunicação, proatividade e criação. Eu acho que essa tríade, ela é muito importante para um gestor, sabe? Para uma pessoa que quer se sobressair, para uma pessoa que quer empreender, para uma pessoa que quer ser líder. É pensar lá na frente, né? Então, assim, a gente tem que estar 2 passos na frente. Já tem que imaginar os possíveis cenários e pensar, se o cenário A for esse, o que a gente vai fazer? O cenário B for esse, o que a gente vai fazer? Porque toda a nossa equipe precisa que a gente fale qual é o caminho. A gente vai pro A ou a gente vai pro B? Então, assim, a gente tá o tempo todo pensando. O tempo todo pensando, o tempo todo anotando, o tempo todo discutindo quais vão ser os melhores caminhos para coisas que às vezes ou é onde a gente quer chegar, ou o que vai acontecer, o que pode acontecer, enfim. E o que foi qual foi o curso que vocês entendem ser divisor de águas para gestão de vocês? A gente fez um curso que chama APN, Alta Performance nos Negócios. E aí é um curso para donos de empresas, de pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas com 5 funcionários, com 200 funcionários. E ele traz muito disso, assim, da realidade. E ele diz, esse processo vai funcionar, é melhor ir por esse caminho, é melhor, esse não adianta. Enfim, e aí, assim, são 2 dias, né, Sô? 3 dias. 3 dias de imersão, assim, trancado numa sala com uma galera, assim. O curso é incrível. Assim, acho que a gente, depois desse tempão, assim, dentro do Sabará, né, a gente foi aprendendo muito no dia a dia, né? Então, isso é importante, né? Assim, ali fez MBA, eu fui para o meu mestrado, tipo assim, a gente foi fazendo as outras coisas juntamente com gestão. E depois chega uma hora que você não consegue fazer mais nada, porque, né, vai crescendo muito a equipe, o trabalho vai aumentando e tal, e você fica ali imerso naquele ambiente 24 horas. Gerir é trabalhar 24 horas, né? Então, tipo assim, é legal, é fácil, eu queria ser chefe. Pensa bem. É legal, Pensa bem, entendeu? né? Mas é cansativo, você realmente não para de pensar. Não é para quem quer trabalhar pouco e dar uma dormida, Não nem quer o ver, pessoal né? lá no Exatamente. Salvador. Acho que não. Não é. E as pessoas às vezes não olham a gente lá, porque a gente trabalha home office em alguns dias. Ela inclusive, mora em Fortaleza, enfim. E às vezes não vê a gente no dia a dia, fala, as meninas não fazem nada, né? Assim, pensa. Sim. E aí quando você começa a conversar, começa a contar, aí a pessoa começa a falar, meu Deus, sabe? Essa é a reação. Aí eu falo, é isso? E às vezes o quanto vocês estão batalhando por eles por trás e o quanto estão Exato. segurando os BO. Total. Não, mas o gestor, eu digo, né? Tipo assim, ele tem um trabalho invisível, né? É óbvio que a sua equipe vai receber, né? Você vai receber, sei lá, seu aumento, você vai receber suas melhores condições de trabalho, os treinamentos, e é óbvio que o gestor está por trás disso. Mas o restante do trabalho é um trabalho invisível. E é feito nos bastidores e é para ficar lá. Entende? Tipo assim, eu até gostaria, e quem sabe no futuro, né? Tipo, de trazer isso para frente, sabe? De mostrar para as pessoas. Porque muita gente se frustra também no caminho, né? Eu quero ser gestor, eu quero empreender. Uhum. E quando chega lá, vê que não é nada disso que queria. E aí acaba se frustrando. Então, tipo, é um trabalho invisível. E aí, como a gente está falando, o do curso, chega uma hora que você precisa se especializar mais, né? Você precisa, tipo, buscar mais ferramentas para se ver mesmo dona do seu próprio negócio, da sua empresa, crescer, ampliar. E isso te dá, tipo, milhões de outras oportunidades, milhões de outras visões aí para continuar. Até pensando nisso que vocês falaram de negócios, business, desenvolvimento, empreendedorismo, etc. e tudo mais, o que é PhysioKids? Que agora eu fiquei na dúvida aqui. PhysioKids é o nome da nossa empresa, que quando a gente começou a trabalhar no Sabará, você precisava abrir uma empresa para emitir nota fiscal, contratos, tudo normal. Então, até para o pessoal entender, vocês não são contratadas pelo hospital, vocês prestam serviço para o hospital. Isso, Exato. é um contrato de trabalho, Sim, é um contrato de PJ, trabalho, mas você não é funcionária do hospital, você Não. presta um serviço Exato. para o hospital. Exatamente. A PhysioKids hoje é uma empresa que presta serviços de gestão hospitalar, né? E nós estamos com muito orgulho há 14 anos no Sabará. E
E, além disso, a Fisiokids presta serviços de fisioterapia em clínica, no nosso consultório, é o Espaço Fisiokids, que a gente abriu vai fazer 2 anos, e domiciliar. Então, hoje a gente tem, né, parceiros que atuam com a gente. Então, a gente atua em 2 vertentes: atendimentos, tanto domiciliar como no consultório, como gestão hospitalar. Domiciliar é bom, né, Ju? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Se você ainda não foi na formação em fisioterapia domiciliar avançada, passa aqui na descrição para vocês verem. E quem sabe, ó, ter mais ainda currículo para vir aqui, ó, com eles. Olha só, fazer mais parcerias. Mas quando que vocês... Porque acho que o hospital foi o primeiro serviço que vocês montaram Sim. dentro da empresa de vocês. Sim. Onde que vocês perceberam aí a necessidade ou tiveram a vontade de pensar numa clínica e em serviço domiciliar também? Já vendo que o hospital já demandava tanto trabalho, tanto tempo, tanta energia. Isso é engraçado, porque a gente... Meu pai falava isso, né? Que quando ele era vivo, ele falava assim... Mas vocês vão ficar só lá? Vocês vão fazer só... Sabe, ele tinha essa preocupação, óbvio, né? Como assim, a gente trabalha. Eu falava, pai, eu tenho tanto pra crescer lá dentro. Tanto, porque a gente quer criar, isso quer criar. E falava todos os meus planos lá dentro, né? Quero fazer. E a gente não tinha tempo pra isso. Mas quando for passando o tempo, a gente vai amadurecendo, né? A vontade sempre existiu. E... A clínica, só complementando, a clínica, a gente passou por uma fase muito engraçada do nosso relacionamento, que aqui é um casamento, né? Vocês sabem, tipo, eu não sei se vocês são sócios, mas a gente é sócio. Nós sabemos bem o que é um casamento. Casamento, mas muito bem sucedido, né? Tipo... Aqui também, bilateral. A mesa tá bem representada por sócios. Equilibrado. Que é raridade. Exatamente. E aí, a gente, nesse loucura, a gente foi encontrando o nosso lugar. Cada uma dentro da sociedade, vendo o que gostava mais. Então, ela gostava mais de uma parte burocrática, eu fiquei muito mais com a parte de protocolos, artigos científicos, essa parte de cursos, treinamentos, né? Então, cada uma foi gerindo da sua forma, né? E chegou o ano de 2018... Criação, negociação, tá sentado certinho mesmo. Eu sou financeiro da empresa, sou... Então, em 2018, eu tava num nível, assim, de estresse muito, muito elevado, por trabalho mesmo. E o meu marido também, coincidentemente. E estávamos com uma criança pequena, de 2 anos e meio, e a gente decidiu ir embora do Brasil. A gente decidiu passar 1 ano em Portugal. E era uma decisão que eu queria muito já, morar fora. Era tipo um sonho antigo. E eu fui conversar com a Lília, né? E falei, Lília, o seguinte, a gente decidiu passar um ano, pelo menos em Portugal. Eu não quero sair da sociedade, obviamente, mas como a gente já trabalha, já está muito bem delimitado o que cada uma faz, eu quero ficar home, né? Tipo, você me passa toda a parte burocrática, porque... Nessa época, a gente estava o tempo todo dentro do hospital, as 2, todos os dias, todas as horas. E eu vou ficar com essa parte burocrática que está crescendo e você fica aqui dentro das reuniões e tal. E a gente vê se dá certo. Ela falou, na hora. Foi assim que eles se desfizeram como sociedade. Acabou, foi assim que acabou. E aí, em resumo, eu fui para Portugal, passei 1 ano lá. Ela foi me encontrar depois desse ano. Eu voltei uma vez, né? Fui no hospital e tal. O Lora brinca 24 horas. Fala, e aí, você está aqui? Você está em Portugal? Você está em Fortaleza? Onde você está, né? E aí, com esse ano, ela falou, não, por mim continua. Mantém. Porque aí, quando eu passei 1 ano lá, eu quis passar um pouco mais. E aí só se estenderam como, por né? 5 anos. Ah, eu achei que ela ia falar 6 meses. Exatamente. E aí a gente manteve e foi muito bom, porque a parte burocrática aumentou consideravelmente, então eu tinha bastante trabalho. Eu tinha mais tempo para estar ali e ela fazendo tinha mais as tempo. coisas do dia a dia que quem tá dentro do hospital sabe que consome o tempo todo. Eu falo, eu planejo a minha vida para chegar lá e fazer X. Aí eu chego lá, cai um... Exatamente. Aí você fala... Deixa eu respirar só aqui, o que eu queria fazer, deixar pra lá, deixa eu fazer outra coisa. E aí você vai, né, rebolando o dia todo pra... E aí, quando eu estava lá em Portugal, num desses anos, eu olhei pra ela e falei, vamos fazer uma clínica. Na verdade, é o seguinte... Já tava com tudo isso. Tava tudo bem tranquilo. Na né? verdade, era um sonho antigo nosso, porque o próprio Sabará, né, sempre teve
tem, né? Tem um objetivo e vai realizar, se Deus quiser. É de fazer um centro de reabilitação, né? Para cuidar dessas crianças pós-alta, né? Mas, claro, tá crescendo e, tipo, a internação, muita criança doente, e isso não acabou não acontecendo. E é um sonho antigo, a gente levava para o Sabará esse sonho, eles traziam de volta e ficava, e acabou não acontecendo. Mas quando eu estava lá, eu falei, eu acho que agora é a hora. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade das crianças que quiserem, obviamente, as famílias que quiserem, darem continuidade com o nosso trabalho. Porque como as famílias já gostavam muito do nosso trabalho, elas só conseguiam ter esse trabalho depois do hospital em casa. A gente já atendia domiciliar, né? Então, a gente já conseguia com que os nossos profissionais fossem em casa. Mas nem todo mundo gosta, né, de ser atendido em casa. Nem todo mundo... tem pessoas que preferem ir para a clínica. E aí, ela topou o desafio na hora, claro. E aí, eu fiz toda a clínica lá de Portugal. Mas sabe que é assim mesmo, o Johnny vai, quero fazer tal coisa, topo. Eu tava lá na Escócia, pensei num curso assim, vamos fazer. Não, tem que ter um que tem que dar as ideias malucas e o outro tem que topar, já rolou certo. também, acho que eu vou morar em tal lugar. Eu falei, vai, a gente resolve. Exatamente. Já rolou tudo isso aí, tá dando match aqui a sociedade. E aí a gente estabeleceu, eu também não sabia nada de clínica e fui atrás de tudo. E essa parte foi muito engraçada, porque assim, ela mandava, 1, 2, 3, 4, 5, 6 endereços de locais que eu tinha que visitar. Ah, tá. Aí eu visitava, batava foto, mandava vídeo, fazia chamada online, não sei o quê. Aí, vamos decidir. Aí, sabe? E cada coisa do consultório foi criada assim. Tipo, uma parte, ela pesquisava tudo, selecionava, já fazia tudo. Aí a gente olhava, via o que ia ficar, que não ia. Bati o martelo. Basicamente, quando a gente escolheu o podcast aqui, né? Pronto. Você não sabe, né, Eric? Mas o Ricardo rodava vários lugares, foi até pra São Bernardo, um monte de coisa. E eu só lá de Santos, só olhando. Não, aqui sim. E na verdade a gente fechou aqui porque o Eric foi a pessoa que mais deu atenção pra Achou, e faz negociações. totalmente diferença. Faz totalmente a diferença. A gente é uma equipe aqui, é um time, né? É um time. Não, o Eric torce muito. Esse dia ele mandou, tal, agora de novo, o Reels da Silvia, 300 mil, ele vai quantificando. Tá da junto, Raquel, né? quase 1 milhão. Junto. Da Raquel, quase 1 milhão. Quase 1 milhão. Que legal, Caraca. que legal. Parabéns, Show. gente. Muito legal. Então foi isso, a gente fez. E aí eu vim pra cá, essa parte também é engraçada, porque eu vim e achei que em 15 dias eu ia deixar um consultório pronto. Com tudo, com obra, tá? Você não sabe eu queria fazer obra, queria fazer tudo. Não, ela ligou pro Você nunca pedreiro. participou de uma reforma? O pedreiro, ele olhava pra minha Ele cara ria, e assim, ele falava, tipo... Ele foi 15 dias, eu vou estar faltando ainda. Não, o Exatamente, eu painel, vou tá pensando. que eu fiz, demorou tipo 25 dias pra ficar pronto. E eu achava que em 15 dias eu ia deixar tudo pronto. Mas eu nunca falei, não... Entendeu? Eu nunca falei, não, só vai demorar pra caramba. Eu sabia. Não, ela me ilude. Não, eu falava, entendeu? não, Ela vem aí 15 dias, a gente Vai vai tá tudo rapidinho, tudo certo. Não, assim, ó, já vamos abrir a agenda já pra daqui 15 dias. Ó, eu acho que dá até para as crianças irem vindo aqui, enquanto os pedreiros estão... Elas vão ajudando Tão a parede. Mas aí, vai ter um monte de problema respiratório, a gente já vai então. tratando aqui, ó, vai na balança, com esse tanto de pó que vai ter. E foi uma aposta muito legal, assim, né? Eu causo o seu problema. Demorou e quanto resolvo tempo pra ele abrir? também. Exatamente. Demorou 2 meses. Foi rápido. Foi. Assim, né? De fechar o martelo, demorou 2 meses, né? De fechar o martelo do lugar, e aí a gente já contratou pintura, o cara para fazer tudo. Uma pequena obra, é um consultório pequeno uma sala também, pequena. né? São 2 salas, respiratória, motora. E em 2 meses a gente abriu para tentar conter essa demanda aí de criança que está precisando. E graças a Deus está dando tudo certo. Não, isso é muito legal vocês trazerem toda essa história e mostrar que 14 anos depois, nem tudo é imediato como as pessoas Sim. pensam hoje, Sim, né? sim. As pessoas veem o Ricardo, me veem ou veem vocês, ou qualquer outro colega que já está há muito tempo no mercado, fazendo muito acontecer, passou muita dificuldade e depois melhorou. Mas é a prova que a fisioterapia dá possibilidades Sim. de Com viver certeza. da fisioterapia, e as pessoas precisam entender que a fisioterapia não é só assistencial, Sim, né? sim, Não com é só o certeza. atendimento, que você tem outras formas de também estar dentro da fisioterapia. E por isso, agora convido você, Lilian e Soraya, nós temos uma câmera específica aqui para vocês, até para vocês deixarem esse recado para os fisioterapeutas e para os acadêmicos, né? Sim. Acho que eles são muito mais ansiosos do que Sim, quem já com está. certeza. E agradecer demais a presença de vocês, porque
Infelizmente. Ah, O tempo já rola o está time, acabando o porque tempo ele tem urge. time, O tempo Eric urge. deixou passar 5 pra 10, pra 15. Exatamente. Por isso que a gente elogia Que ele em todo pena. podcast. Todo podcast que precisa de algum favor, nossa, porque foi ele o é Eric. legal, ele é Nem muito falou bom. comigo quando eu fui fechar. Mas assim, já estendendo o convite novamente. Pra gente poder desenvolver ainda mais essa parte Com de gestão. certeza. Porque com o maior eu me prazer. amarro demais nesse tipo de assunto. E vamos começar com a Lilian, que tá desse lado, fica um pouquinho mais fácil. Nossa, muito obrigada pelo convite primeiro. E você que está assistindo a gente, assim, eu acho que se você tiver um sonho, um objetivo, não desista. Por mais difícil que você acha que vai ser, tenha paciência, que tudo vai dar certo. E assim, eu acho que hoje o mundo da fisioterapia tá muito evoluído. A gente tem muitas áreas que a gente pode atuar. A gente até, com a clínica, a gente falou, nossa, a gente hoje tem fisioterapia pélvica, que é uma coisa tão para criança, né? Que não é tão divulgada. Então, assim, a gente também vai descobrindo ao longo do caminho que tem área para todo mundo. E é isso aí. Se precisarem da gente, deixa pra Su falar. Qual que é a forma de contato com você? A gente tem a rede social, Fisiokids_SP, no Instagram. O pessoal do... segue a gente nas redes sociais, no Instagram, Fisiokids_SP. A gente está com bastante projeto principalmente para os estudantes de fisioterapia pediátrica que querem traçar esse caminho, que querem entrar no hospital pediátrico ou que querem atuar no domiciliar ou no consultório. Então segue a gente que vai ter bastante novidade. Qualquer coisa é só mandar mensagem por lá. Estão contratando? Muito obrigada. Estão contratando Sempre. agora? Sempre. A gente Aí, ó. sempre tá contratando. O pessoal cresce, a gente cresce também. Obrigada, Né, queria Igor? agradecer a vocês também, foi ótimo, muito bom estar por aqui. Foi e vamos incrível. voltar. Demorou pra marcar, né? Porque demorou o quê? É verdade. 5 meses pra fazer Sim, o mas acesso, mais ou menos. menos. que a agenda da sua, né? Mas eu já tô aqui no Brasil, tá, Não, gente? você Eu tá- já Ah, tô então aqui. agora fica mais fácil. Agora fica mais Então é fácil. isso aí, Vamos agora fechar também. aqui, ó. Aí. Vou na tônica, Vai que na eu tô fazendo aqui uma campanha pra que o João comece a beber. Água tônica.